Se você quer aprender a investir em ações, mas ainda acha que isso é complicado, arriscado ou coisa só para quem entende muito de mercado, esse vídeo é para você. Olá, eu sou o Marco e hoje eu vou te mostrar do zero como funciona o investimento em ações. Vamos entender o que é uma ação, o que é a bolsa de valores, quais são os principais tipos de ações, como analisar de maneira simplificada uma empresa e no final eu vou entrar na corretora e fazer um investimento ao vivo, passo a passo, para você ver como que funciona isso na prática. Sem teoria vazia, sem promessa de ganho rápido, apenas o caminho real para quem quer aprender a investir num dos tipos de investimentos mais rentáveis do Brasil. Vamos começar pelo básico. O que é uma ação? Uma ação nada mais é do que uma pequena parte de uma empresa. Quando você compra uma ação, você não está emprestando dinheiro para ninguém. Você está se tornando sócio de um negócio. Se a empresa cresce, lucra e se valoriza, você cresce junto. Se ela distribui parte do lucro, você recebe dividendos. Por exemplo, quando você compra uma ação de um banco ou de uma outra empresa qualquer, você está comprando um pedaço daquele negócio. Esse negócio ele vai funcionar todos os dias, vai gerar receitas e muitas vezes vai distribuir lucros aos seus investidores. E você vai ter parte nisso tudo. E onde que você compra uma ação? No Brasil, as ações são negociadas na B3, que é a Bolsa de Valores brasileira. Significa Brasil Bolsa Balcão. A B3 ela não decide se uma ação sobe ou cai. Ela é o ambiente onde os compradores e vendedores se encontram para vender ou comprar ações. O preço das ações muda o tempo todo porque reflete expectativas, resultado das empresas, notícias, mas principalmente humor do mercado. E isso é importante que você entenda desde já. Se você quer investir em ações, você tem que entender que esse tipo de investimento é muito volátil. O que significa que seu dinheiro ele pode valorizar ou desvalorizar com muita frequência, dia a dia, minuto a minuto. E quais são as principais filosofias de investimento? Existem diferentes formas de operar no mercado de ações. As principais delas são o day trade, o swing trade e o buy and hold. Day trade é aquele em que a pessoa compra e vende ações no mesmo dia, tentando lucrar com as pequenas variações de preço. É uma operação de curtíssimo prazo, com alto risco e necessidade de acompanhamento constante. O swing trade é a forma de você comprar e vender ações, porém não no mesmo dia, mas em dias ou semanas, buscando também movimentos de preço, mas que ainda assim depende muito do timing e da leitura do mercado. Esse tipo de investimento também continua sendo uma operação de alto risco e que também demanda muito acompanhamento. A outra forma, que é a filosofia que eu sigo, é a buy and hold. Buy and hold significa comprar boas empresas e mantê-las na carteira por muitos anos, pensando como sócio mesmo, não como especulador. Nesse tipo de filosofia de investimento, você não tem que se preocupar tanto com a variação e volatilidade, mas sim com a saúde financeira, consistência e lucratividade da empresa. No buy and hold, a ideia é comprar ações de empresas sólidas e lucrar com sua valorização ao longo de anos, ao longo de décadas. Na Bolsa de Valores, a ação de uma empresa é identificada pelo seu ticker. Ticker é um conjunto de letras e um número. Por exemplo, a Petrobras é identificada pelo ticker PETR, seguida pelo número 3 ou 4. Por exemplo, PETR 3, PETR 4. O 3 significa que a ação é ordinária e o 4 significa que é uma ação preferencial. No Brasil, existem 3 tipos principais de ações. As ações ordinárias, chamadas de ON, que dão direito a voto nas decisões da empresa, e ela é identificada pelo número 3. As ações preferenciais, chamadas de PN, normalmente não dão direito a voto, mas dão prioridade no recebimento de dividendos. Elas são identificadas pelo número 4 após o ticker. E existem as units, que são pacotes de ações que combinam ações ordinárias e ações preferenciais. Como o caso, por exemplo, da Itaúsa, identificada pelo ticker ITSA11, onde o número 11 representa o tipo de ação como unit. No caso específico da Itaúsa, ela é composta de uma ação ordinária e 2 ações preferenciais. Lembrando que a Itaúsa também tem ações ordinárias somente e ações preferenciais somente. Na prática, para o pequeno investidor pessoa física, o mais importante não é o tipo de ação, mas os direitos que ela oferece.
e principalmente a qualidade da empresa. O que você tem que olhar antes de investir numa ação? Bom, essa é a parte mais importante. Eu vou tentar explicar isso de uma forma bem simples, bem resumida. Primeira coisa que você tem que olhar é o tag along. O tag along é uma proteção para o acionista minoritário em caso de venda da empresa. Quanto maior o tag along, melhor para o investidor. Se por algum motivo o sócio controlador decidir vender a sua participação, o acionista minoritário tem o direito de vender pelo valor equivalente ao tag along de sua ação. Outra coisa a olhar é o PL, preço sobre lucro. Um indicador que reflete o preço da ação dividida pelo lucro da empresa. Ele mostra quanto o mercado está pagando pelo lucro atual da empresa. Um PL de 3, por exemplo, significa que você está pagando R$3 para cada R$1 de lucro da empresa. Mas atenção, PL baixo não significa necessariamente uma ação barata. Sempre compare com o histórico e com empresas do mesmo setor. Outro indicador importante é o P sobre VP, que compara o preço da ação com o patrimônio da empresa. Imagine que uma empresa vale R$1 milhão em valor de patrimônio, considerado aí seu prédio, seus equipamentos, tudo mais que a empresa tem. Se o P sobre VP é igual a 1, significa que a ação reflete exatamente o valor da empresa em termos de patrimônio. Se ele for inferior a 1, significa que a ação está sendo vendida por valor inferior ao seu valor real de patrimônio. Também é muito importante olhar o nível de endividamento da empresa, principalmente a relação entre a dívida líquida e seu EBITDA. E aí, para você saber, EBITDA significa lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. E isso revela a capacidade de uma empresa gerar caixa com sua operação principal, sem os efeitos da dívida, impostos ou os ajustes contábeis. Ele serve para medir a capacidade operacional da empresa e comparar ela de forma mais justa. O indicador dívida líquida sobre EBITDA vai te dar uma referência importante sobre a saúde financeira da empresa. Empresas muito endividadas devem ser evitadas pelo investidor prudente. Além disso, essas empresas ficam muito vulneráveis em momentos de crise. Mais uma coisa importante de se olhar é o crescimento do lucro e do faturamento da empresa ao longo dos anos. Uma empresa saudável, ela cresce de forma consistente, não apenas em um ano isolado, mas sim ao longo de um período, com constância. E obviamente, por último, importante de olhar, é se essa empresa paga ou não dividendos. Claro, se isso é importante para você, nem todas as empresas pagam dividendos. Se ela paga dividendos, você tem que observar se esse pagamento de dividendos é sustentável, se ele faz parte da política da empresa e qual o histórico de pagamento desses dividendos. Em determinado ano, o dividendo dessa empresa pode ser maior, bem diferente de seu histórico. O indicador que mede o quanto a empresa paga de dividendos é o Dividend Yield. Quanto maior o Dividend Yield, mais essa empresa paga de dividendos para os seus acionistas. Mas você precisa entender que empresas que pagam dividendos geralmente crescem menos do que aquelas que não pagam. Isso porque as empresas que não pagam dividendos, elas investem seu lucro no crescimento da empresa, ao invés de distribuir para os seus acionistas. Nesse caso, quando você compra uma empresa que não paga dividendos, você está pensando, basicamente, apenas no crescimento dela, no ganho que você vai ter no valor daquela ação no futuro. Outro ponto muito importante que você tem que considerar é o setor em que essa empresa atua. Existem setores essenciais, como energia elétrica, saneamento, bancos e seguros. Empresas que atuam nesses setores, elas tendem a ter receitas mais previsíveis e menos voláteis. Existem também os setores cíclicos, como commodities, construção civil e de consumo, que costumam sofrer mais com o ciclo econômico. Entender o setor ajuda você a alinhar a expectativa de risco, crescimento e estabilidade. Importante saber que no curto prazo, o preço das ações sofre muita influência do humor do mercado. Notícias sobre uma guerra, crises, eleições, expectativas mudam os preços rapidamente das ações. Empresas ligadas a commodities, como petróleo, minério ou proteína animal, também sofrem influência direta do preço internacional desses produtos. Mas existe uma regra que nunca muda. No curto prazo, o preço reflete o humor. E no longo prazo, o preço reflete o resultado da empresa. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso na prática, né? Como eu prometi. Eu vou entrar aqui na corretora que eu habitualmente uso, e no caso aqui é a corretora Clear,
e vou fazer um investimento. Eu já selecionei algumas ações, já fiz algumas análises, porque é uma coisa muito importante até que a gente tem que saber, que quando você vai fazer um aporte, você já tem que ter analisado, né, a ação que você deseja comprar, né? Fazer isso na hora de comprar nem sempre é uma boa ideia. Obviamente que você vai fazer uma análise também na hora, porque, como eu disse, como há uma variação de mercado, há mudanças rápidas, às vezes, no valor de uma ação, então ela pode estar muito cara naquele momento de comprar. Então também é importante fazer uma avaliação rápida, mas já saber quais as ações que você vai comprar no dia que você tem que comprar, que fazem sentido para você e que compõem ali o seu portfólio de ações, é essencial. Bom, então chega de conversa fiada, né, meus amigos? E vamos aqui para o prometido, que é o investimento na prática. Eu já acessei aqui o site da corretora que eu uso, e a corretora que eu uso é a Clear. Um esclarecimento importante é que a Clear ela é uma corretora mais voltada para swing trade e day trade. Então, a plataforma dela ela oferece muita informação interessante para quem pratica, né, quem investe em ações nessas modalidades, né, como swing trade ou day trade. Não é o meu caso. Porém, no passado, quando eu abri conta nessa corretora, era essa a minha filosofia, né? Eu queria fazer day trade e swing trade. Não foi uma experiência muito boa, mas isso eu conto para vocês num outro vídeo, tá? Então vou clicar aqui em Swing Trade, a gente vai acessar aqui o Home Broker, que é o ambiente, né, onde as ações são negociadas desta corretora, né? Na tela principal, vocês já estão vendo aqui várias ações que eu já cadastrei na página para poder ter acesso rápido. Não significa que eu tenha ou que eu não tenha essas ações, significa que eu cadastrei elas aqui para que elas ficassem de fácil visualização e eu pudesse acessá-las mais rapidamente. Não precisasse ficar pesquisando uma a uma toda vez que eu entrasse no site da corretora. Elas estão aqui, várias ações, né? E se eu quiser inserir uma nova, né? É muito simples. Aqui é um botãozinho novo, ativo, né? Aí aqui eu vou colocar o ticker da ação, da empresa, né? Que eu quero comprar. Vamos imaginar que eu queira comprar a VEG, né? Aí eu ponho aqui o ticker da VEG. O ticker da VEG é o WEGE. E no caso a VEG, ela oferece ações ordinárias. Então ela tem o número 3, que é de ações ordinárias. Aí já aparece aqui. Mas o que é importante, né? Eu vou comprar não muitas ações, por exemplo, né? No caso, hoje eu não vou comprar nenhuma ação da VEG, mas só para ilustrar. Eu vou comprar poucas ações. Se eu deixar o ticker do jeito que ele está, VEGE3, ele vai permitir que eu compre lote de 100 ações. Então imagina, a VEG ela custa R$ 46,07 nesse momento. Então, se eu for comprar um lote de 100 ações, vai dar R$ 4.670, ou R$ 4.607, para ser mais exato. Mas não é isso que eu vou fazer, eu não vou fazer um grande aporte, né? O aporte vai ser menor. Para eu poder fazer um aporte menor do que o lote de 100 ações, eu tenho que operar no mercado fracionário. Daí eu tenho que colocar aqui a letrinha F na frente do ticker. E aí vai ficar assim, VEG 3F. E aí aqui eu consigo adicionar, né? Ela já vai aparecer aqui para mim, e aqui eu consigo comprar a ação da VEG no mercado fracionário, tá vendo? Uma por uma, 2, 3, 4, 5, eu compro quantas eu quiser, 100 se eu quiser. Muda alguma coisa? Não muda nada. A diferença é que com o F no mercado fracionário, eu consigo comprar individualmente a ação. Sem o F, eu só posso comprar lote de 100, tá? Essa é a única diferença. Mas eu não vim aqui para comprar a ação da VEG, eu vim aqui para comprar a ação de empresas que eu já analisei, que eu tenho na minha carteira e que eu quero fazer aporte. E algumas das empresas que eu quero fazer aporte, elas estão aqui. Uma delas é a End, a outra é a Sanepar, a outra empresa é a CEMIG, a outra empresa é a Vibra, mais uma empresa que eu quero fazer aporte também é a B3. A B3 é a própria Bolsa de Valores, ela também opera na Bolsa, inclusive é uma ação muito boa. E a Prio, tá? São as empresas que eu quero fazer aporte. E vocês já percebem aqui que, por exemplo, a End, a CEMIG até está bem nivelada, né? 0,09% para cima de variação, mas a Prio está um pouco mais acima, 1,45%. Essas ações elas estão valorizadas hoje, né? Estão valendo mais do que ontem, né? Então o preço da ação subiu. Ao passo que a Sanepar, a Vibra e a B3 elas estão abaixo, ou seja, a ação está caindo hoje, o gráfico está vermelho para elas e verde para as outras. Eu entendo que não é, para quem compra ação com a filosofia buy and hold, essas pequenas variações elas não são muito relevantes, já que você compra ação hoje para vender, sabe-se lá quando, né? Para daqui décadas, daqui 10 anos, daqui 15 anos, né? Você não vai comprar hoje para vender amanhã, não é swing trade. Muito menos day trade, né? Que é para comprar hoje e vender hoje mesmo. A ideia é você comprar hoje para compor a sua carteira de aposentadoria, de longo prazo. Então, essa variação aqui não é muito relevante.
Contudo, eu entendo que mesmo não sendo muito relevante, é importante você olhar isso na hora de comprar, porque de repente essa ação está caindo muito nesse dia, vira uma grande oportunidade, ao passo que se ela estiver subindo muito no dia, pode ser que você tenha que esperar um pouco para comprar ela, esperar ela baixar um pouco o preço, né? É como se você pechinchasse um pouquinho para adquirir uma ação. Isso é normal, eu faço isso, não vejo problema nenhum nisso, para falar a verdade, acho até interessante, tá? E nesse momento, então, eu vou comprar Sanepar, eu vou comprar Vibra e vou comprar a B3, a Bolsa de Valores, que são as que estão apresentando uma queda um pouco maior, né, dentre aquelas que eu quero comprar. Vamos começar pela Sanepar. Muito simples, cliquei aqui, já vai aparecer, eu já coloquei o ticker da Sanepar. A Sanepar é uma unit, a ação que eu tenho da Sanepar, e o F na frente, que é o mercado fracionário. Importante que vocês saibam que na hora de comprar uma ação, se unit, se ação ordinária ou se ação preferencial, também vale muito a liquidez dela, viu? Qual dessas ações é mais negociada, qual tem mais liquidez. As que tem mais liquidez, você deve preferir. Não quer dizer que é a regra, tá? Mas às vezes a que tem mais liquidez é mais interessante de comprar, porque você também consegue vender melhor, ela negocia melhor na bolsa. Bom, seguindo então com a compra aqui da Sanepar, ela está um pouquinho mais baixa, e aqui só para ilustrar, a máxima dela hoje foi 43,80 e a mínima 43,01. Você tem aqui pelo menos duas formas importantes de comprar, tá? Se eu quiser vender, eu tenho que clicar aqui na venda, mas eu não vou vender essa, né? Eu vou comprar. Então, a compra é aqui. Aí eu posso comprar a mercado, que significa dizer, a hora que eu clicar aqui no comprar, eu vou pagar o preço que o mercado está oferecendo por aquela ação no momento, né? Então, o preço a mercado está R$ 43,40. Agora eu posso escolher, eu posso colocar aqui uma compra limitada, tá? Uma compra limitada, ela me permite escolher o preço que eu quero pagar na ação. Então eu posso, por exemplo, colocar que eu quero pagar R$ 43,00. Ela chegou a 43,01, eu pago 43, escolho a quantidade que eu quero e clico em comprar. Quando a ação chegar nesse preço, ela é a ordem executada e você compra a ação, tá? Mas eu não vou fazer isso não, eu vou comprar a mercado mesmo, o preço está interessante, eu vou comprar R$ 250 de ações. Então eu já coloquei aqui 4, valor estimado 173, eu vou chegar aqui nos 200, vai passar um pouquinho, né? Não dá exato, então 260,40 é o que eu vou comprar de ações da Sanepar hoje. Ó, veja que o preço já subiu um pouquinho mais agora, nesse momento. Mas ok, vamos comprar assim mesmo. Aí clica aqui, muito bem, ordem registrada na bolsa. Para mais informações, consulte o histórico. Ou seja, eu já fiz o pedido de compra. Será que comprou? Vamos verificar aqui, ó, ordens e posições. Olha lá, executada. Então, ó, comprei a ação da Sanepar, a ordem já foi executada. Tá? Eu paguei exatamente R$ 43,40 nesta ação, preço médio executado, tá? Esse é o valor que eu paguei na ação. Então, fecha aqui. Muito bem, comprada a Sanepar. Eu vou comprar também mais uma ação. Então, vamos para a próxima. Temos a Vibra. E eu vou comprar também mais um lote de Vibra. Só que Vibra eu vou comprar um pouquinho menos, porque a Vibra ela tem uma participação menor na minha carteira. Então eu não posso ter muitas ações, porque senão eu faço um desbalanceamento dela, né? Eu vou comprar R$ 200 de Vibra. Então ela equivale a 8 ações. E também vou comprar a mercado. Muito bem, mesma coisa, a ordem registrada na bolsa. Vamos consultar. Aqui já apareceu, executada, né? Vamos ver os detalhes. E nós pagamos R$ 25,37 na ação da Vibra. E excelente, está comprada. E mais uma ação agora para a gente fechar, compra de hoje, né? Eu vou comprar B3, a B3 também está um pouquinho em baixa hoje, é uma ação muito boa, então eu seleciono aqui, me dá mais informações, mas o que me interessa é aqui na compra. Também vou comprar mercado e eu vou comprar de B3 também R$ 200, pelo mesmo motivo do qual eu comprei a Vibra. Então, vai bater aqui próximo disso, R$ 196,30 e clico comprar. Muito bem, consulta aqui ordens e tá feito, né? Executada, detalhes. Foi executada, ou seja, a compra já foi efetuada, o preço médio executado, R$ 15,10. Então nós compramos as ações, meus amigos. Essa é a forma que eu utilizo para comprar e manter a carteira de ações. Importante esclarecer também que isso não é uma recomendação de investimento. Quando você for fazer a sua compra de ações, faça uma análise boa, estude sobre o assunto, se informe bem, tome decisão consciente. Investimento em ações, assim como qualquer investimento em renda variável, ele oferece risco, tá? Assim como ele oferece oportunidade, ele também oferece risco. Então, só compre de forma consciente, sabendo o que está fazendo, viu? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.